Uma coisa que eu queria falar é política. Hello, fuckers. Quanto tempo, né? Faz mais de um ano que não tem vídeo nenhum no canal. Mas isso se deve a alguns problemas. O primeiro deles é que eu não tenho mais câmera. E agora eu tô gravando pelo celular. O segundo é que eu não tenho mais computador. Então fica difícil editar os vídeos. O terceiro problema é que eu tenho um Windows Phone. Então, ele não... Eu tenho dificuldade para colocar os vídeos no YouTube, enfim. Eu arrumei o meu irmão, ele disse que ia editar, vídeo não é sem funk, filmei uns 40 vídeos. Aí primeiro que o meu celular não deixa passar os vídeos que eu gravei. Beleza. Aí a gente deu um jeito, né? Beleza. E aí ele ficou de castigo. E quando eu gravo no celular da minha mulher, a qualidade ficou uma merda. Quando edita, quando eu tento fazer qualquer edição e passar para o meu celular para depois colocar no YouTube, enfim, uma bagunça geral. Mas eu estou voltando para dizer que eu estou de férias, então provavelmente eu vou tentar gravar o máximo de vídeo possível. A minha pretensão era gravar um vídeo por dia, mas eu acho que vou ficar cansativo e vou acabar ficando sem assunto para falar. Afinal, não tenho muita coisa para falar mesmo. Uma coisa que eu queria falar, que é também o assunto de hoje, que também deve ser o motivo que muita gente não abriu o vídeo de hoje, é política. Tem muita gente se manifestando aí no Facebook, falando um monte de groselha, e enfim. Eu acho que assim, na minha concepção, não é um assunto para ficar sendo discutido pelo Facebook. Até porque as informações, assim como na mídia, são meio manipuladas no Facebook. Por exemplo, já mataram o Nino do Castelo Rá-Tim-Bum umas 10 vezes na minha linha do tempo. Coitado, né? Estou matando mais ele do que a língua portuguesa. Eu acho que faz que nem eu. Eu não entendo bosta nenhuma de política. Eu até tento entender, assim, eu gosto dessas discussões porque quando alguém posta alguma coisa no Facebook falando sobre política e eu acho a informação meio duvidosa, eu dou uma pesquisada. Então eu entendo um pouquinho assim, mas nada para ter uma discussão inteligente e formal sobre política. Então eu continuo me considerando uma pessoa que não entende nada. E de certa forma eu estou agindo certo, porque geralmente quando a gente não conhece nada de algum assunto, a gente não opina sobre ele, né? Por exemplo, você vai pedir conselho como comer a sua mina pro seu amigo virgem. Você vai falar assim, oh, me dá uns conselhos aí. Aí ele que, tipo, é virgem, vai virar pra você e vai falar, não, você vai pegar ela de 4 e vai sentar a vara assim, ó. Não tem sentido, ele não entende nada sobre isso. Eu acho que você tem que se omitir do assunto. Você dá uma pesquisada, quer falar alguma coisa? Dá uma pesquisada, antes de compartilhar alguma coisa sobre política, dá uma olhada, vê se aquela informação é verdadeira, vê se estão conferindo com o que eles estão falando ali, se não é só conversinha, entendeu? Porque fica chato pra você, você não entende nada de política e aí você fica falando e as pessoas que não entendem de política, pelo menos na minha linha do tempo é assim, são as que mais compartilham coisa no Facebook. Cara, incrível isso. É tipo um cara que nunca fez academia e escreveu um manual de instrução sobre exercícios. Não que ele não pode saber, ele pode ter conhecimento de toda a teoria, mas meio complicado, né? Porque a teoria é meio diferente da prática. E a política é assim, você tem que pesquisar a fundo, não adianta ver uma notícia supérflua aí porque ali tá falando que o cara roubou milhões, que ele roubou milhões mesmo. Pode ser que ele tenha roubado e pode ser que não, entendeu? Tem os dois lados da história. Tem uma colega de trabalho minha que ela fala que sim, a história sempre ela tem três versões. A minha, a sua e a verdade. É meio complicado de saber o que é verdade ou não. Ainda mais que o Facebook ele se tornou uma mídia, um tipo de mídia manipuladora. Então, se alguém quiser ganhar a sua opinião, ele pode fazer compartilhamentos no Facebook, enfim.
entre outras mil outras coisas. Sem contar que eu já vi protesto organizado no Facebook de impeachment da Dilma, criado por um próprio partidário do PT. Eu não vou falar quem é, porque eu tô meio ruim de grana, então se eu tomar algum processo de calúnia assim, eu vou pra bosta. Então, melhor ficar quieto. Mas é isso, vocês têm que pesquisar antes. Filha da puta! Vai martelar a casa da sua avó. Estou construindo uma casa aqui do meu lado. Então, pesquisa antes de falar alguma coisa, antes de ser contra alguns partidos, você pesquisa se realmente, porque um partido é, por exemplo, você odiar uma tribo de rock, por exemplo, você odiar todo mundo que curte heavy metal. Tem pessoas legais entre aquelas pessoas que você acha babaca, mas você está generalizando e isso não é bom, generalizar as coisas, porque você vai sempre tirar uma. Você vai ter sempre um preconceito sobre aquilo. Por exemplo, você vai se impedir de conhecer boas pessoas daquele movimento heavy metal, como eu estou usando como exemplo, que tem uma boa ideia para trocar, que elas não saem por aí batendo nos outros, tomando camisa, sei lá, qualquer coisa que você acha que eles fazem que é babaca aí. Então é meio complicado você generalizar. Porque pode ser, por exemplo, o PT, você acha assim, ah, todo mundo do PT é corrupto. Não estou defendendo, porque também, né, não dá para defender. Enfim, eu só estou usando como exemplo. Se você fala assim, ah, todo mundo do PT é corrupto. Ah, mas pode ser que tenha um coitado lá que está perdido no meio do partido, que ele vale a pena. Não estou falando que é o caso, que é o que acontece de fato. E nem estou defendendo o PT. Estou falando que, às vezes, dentro de uma generalização, sei lá se essa palavra existe, mas você deve ter entendido o que eu quis falar. Pode ser que tenha alguma pessoa boa lá, que ela trabalhe direito, que ela corre atrás de fazer os projetos, luta pelo povo. Então, é meio difícil assim você generalizar. Eu conheço pessoas que realmente entendem de política, que elas votam no PT, mas é assim, porque elas votam no PT pelo seguinte motivo: elas analisam todos os candidatos e verificam qual é o melhor para o que elas acham que é bom para a sociedade. Porque a gente tem que analisar pelas promessas do candidato. Não adianta votar no, em um cara que você acha que ele vai ser bom só porque ele vai a favor dos seus ideais. Aí você tem que pensar que tem que ser bom para a sociedade, não tem que ser bom só para você. Porque é isso que acontece atualmente, é bom só para algumas pessoas, por isso que todo mundo que é pobre está fudido. É algumas pessoas que a gente elege. Então tem que fazer, pensar, dar uma pesquisada. Esse é o problema do povo brasileiro, é a preguiça. Não tem outra palavra para definir o que o povo brasileiro tem. Ele tem preguiça. Não é porque paulista tem mania de falar que baiano é preguiçoso, né? Mas todo mundo do Brasil é preguiçoso. A gente é preguiçoso, até os nossos índios eram preguiçosos, porque eles tinham tudo na mão, tecnicamente. O Brasil ele tem uma rica fauna e flora, eu acho que é assim que fala. Enfim, tinha fruta, tinha animal, à vontade para eles comer. Então, até os nossos índios era preguiçoso. Aí o Brasil é uma bosta. Mas a gente tem que mudar isso, tem que parar, pesquisar antes de votar. Ah, não, eu vi aquele cara na TV e só porque ele estava usando uma máscara do Guy Fawkes, eu vou votar nele. Não é isso, velho. A Dilma, se a Dilma colocasse, vocês que estão odiando a Dilma aí agora, para sempre, você vai votar nela se ela colocar uma máscara do Guy Fawkes? Você tem que ver o que está atrás da máscara, não adianta votar. Por exemplo, eu vinha há muito tempo atrás, porque pelo jeito vocês estão vendo que eu sou muito antenado em política, o Diney, eu acho, o Diney, que ele falava que
que quem é corintiano vota em corintiano, é um bagulho assim. Porra, o que ele ia fazer pela gente, velho? O Tiririca é um exemplo. Ele até que trabalhou lá, eu ouvi uns boatos que ele fez algumas coisas, mas, porra, velho, ele é humorista, ele não tem que estar na política. Eu sei que política às vezes é uma bosta e parece piada, principalmente no nosso país que a gente não resolve bosta nenhuma, mas não era pra pôr o Tiririca lá, né? Também não adianta mudar só a política se a população continuar a mesma merda. Você acha que, eu odeio aquele político porque ele é corrupto, mas você fura fila, velho. Você é corrupto também, porque é uma forma de corrupção, é uma forma de ganhar vantagem sobre alguma coisa. Então, você furar fila, você comer uma coisa no supermercado e deixar a embalagem lá, é uma forma de corrupção, porque é que o supermercado comprou aquele negócio é para vender, não é para você comer a bosta do negócio e deixar o pacote lá. Porque é insignificante para o mercado tem trocentos milhões de reais e aí vão achar ruim por causa de R$ 2. Imagina se todo mundo pensasse igual você. Aí todo mundo vai lá, come um pacote de bolacha que custa R$ 2. Aí a população brasileira, sei lá, deve ser um... Eu sei que isso aqui em São Paulo é 400 mil pessoas. 400 mil pessoas? É um bagulho assim. Ia ser R$ 800 mil de diferença de bolacha comida. Só em São Paulo, que ninguém pagou. É a mesma coisa que o político pensa. É só R$ 1 por cada pessoa da população brasileira. Aí é desse jeito que ele fica rico, entendeu? O problema é que o político, ele é o espelho da população. Por isso que a nossa política tá uma merda. Então, antes de julgar, criticar e falar bosta da política que você não conhece, você muda as suas atitudes primeiro. Você se torna uma pessoa melhor, dá uma pesquisada sobre política, começa a entender melhor o que senador, o que deputado estadual, deputado federal faz, para você votar nele direito. Porque eu vejo tipo o cara falando aí, porque eu vou criar lei e tal, eu vou fazer isso, mas a função que ele está se elegendo não tem direito de mexer em nada disso que ele prometeu. Bom, eu acho que é isso. Você pensa, se conscientiza e tenta dar uma estudada e mudar você como você é como pessoa mesmo, e o país vai melhorando aos poucos, porque se cada um mudar um pouquinho que seja para melhor, o país vai andando junto com a população. Bom, esse é mais um Essay Fuck. Curte o vídeo se você gostou, ou dá dislike se você não gostou. Comenta o vídeo que dá uma força pro canal. E se inscreve para você sempre ser avisado quando a gente postar vídeo novo. E é isso aí, gente. Esse foi mais um Essay Fuck e até mais.